Deus seja louvado, com a ajuda de Deus iremos recitar segundo João capítulo 1 em diante. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E sem ele, nada do que foi feito nada que foi feito se faz. Nele está a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. E as trevas não a compreenderam. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cresçam por ele. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos Quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia. O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito Que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E esse é o testemunha De João, de João. quando os judeus Quando os judeus mandaram mandaram de Jerusalém de Jerusalém sacerdotes sacerdote e levitas, e levita, para que lhe perguntassem: para que ele perguntasse: quem és tu? quem é tu? E não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E respondeu: não sou. És tu profeta? E disse: não. Ele, pois, quem és? Para que damos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz essa voz que clama no deserto. que clama no deserto. Endireitai o caminho Direita o caminho do Senhor, do Senhor, como disse como disse o profeta o profeta Isaías. Isaías. Os que tinham sido Enviados enviados eram dos dos fariseus. fariseus. Perguntaram e disseram: por que tu batizas, se tu não é o Cristo, e nem Elias, e nem profeta? João respondeu-lhe dizendo: Eu batizo com água, eu batizo com água, mas no meio de vós mas no meio de vós está um está um a quem a quem vós não conheceis. a vós não conheceis. Este é aquele que vem que vem após mim, após mim, que foi que foi antes de mim. antes de mim, Do qual eu não sou digno de desatar a correia da alpaca. E estas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse:
após mim. Vem um varão que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E eu Não o conhecia, não conhecia, mas para que ele mas que ele fosse manifestar a Israel, foi lhe manifestar a Israel, vim eu, por isso, batizado com água. batizado com. E João Testificou, dizendo: eu vi o Espírito descendo como uma pomba e repousou sobre ele. Eu que o conhecia, mas que me mandou a batizar com água. E sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali na companhia dos 2 discípulos. e vendo passa a Jesus. Disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles disseram: Rabi, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava. Era André, irmão de Simão Pedro. Dos 2 que ouviram aquilo de João, eu haviam seguido. Achamos o Messias. E levou ele para Jesus. E olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefás, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. E achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, Cidade de André E de Pedro. e de Pedro. Havemos Achado aquele de quem de quem Moisés Moisés escreveu escreveu na lei na lei e os profetas. profeta Jesus Jesus de Nazaré, Nazaré, filho de Josué. filho de Josué. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, teve eu, estando tudo debaixo da figueira. Natanael Respondeu e e disse-lhe: disse-lhe: Rabi, Rabi, tu és tu és o Filho filho de Deus. Deus, Tu és o Rei o rei de Israel. de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vite debaixo da figueira, crês coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na na verdade, vos vos digo digo que daqui em diante que daqui diante vereis o céu virão do céu aberto aberto, e os anjos de Deus cuidado de Deus, subirem e descerem também descerem sobre o Filho do Homem. sobre o Filho do Homem. Ao terceiro dia fizerem-se umas bodas em Caná da Galileia. E ali estava a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: Mulher, mulher, que tenho eu contigo? que tenho eu contigo? Ainda Ainda
Não é chegada Não é chegada a minha hora. a minha hora. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo provaram a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que a tinham tirado d'água. Mestre-sala chamou o esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e depois de já ter bebido bem, coloca o inferior. Mas tu guardaste o bom. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Capernaum, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e não ficaram ali por muito tempo. Estavam próximos à Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui esses, e não façai a casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinais nos mostram para fazeres isto? E disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo. Tu levantarás em 3 dias? Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Tinha dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram a seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia que havia nome. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Se lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes disto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos,
E testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que estava no céu. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derrubou as mesas. Todos aqueles que nele criem não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, no que já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles, batizando. Ora, João batizava também em Enão, junto a Salim, porque haviam ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu E disse: o homem não pode receber coisa. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. O que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Juntos agradecemos a Deus por esse estativo. Deus seja louvado.